Boa noite. Boa noite. Boa noite, Felipe. Tá joia? Eu tô Tudo bem. bem, tudo bem. Boa noite, gente. Boa noite a Boa todos. noite. Ei, Júlia, Luana, Valesca, Jonathan, Letícia, Thaís, Pamela, Pedro. Boa noite a todos. Gente, primeira coisa que eu queria falar com vocês, pedir desculpa. Semana passada, na hora que eu estava olhando, na hora que eu falei com vocês, eu só vou estender um pouquinho, e eu já tinha passado do horário, eu estava com o horário de 21h50. Por favor, qualquer coisa vocês podem me falar. Ô, Luciene, você está esquecendo do horário, viu? Podem ficar à vontade. Depois eu falei assim, gente do céu, eu abusei da boa vontade dos meninos, tá bom? Então vocês podem ficar à vontade. Eu falo para vocês ficarem à vontade para poder falar e perguntar, mas fiquem à vontade também para falar assim, ô, professora, dá uma olhada. Eu realmente acho que eu estava empolgada com o feriado, achando que eu podia ficar a noite toda com vocês. Olha que beleza. Então, eu queria pedir desculpa. Eu realmente estava com os tico e teco assim, meio fora do eixo aqui do horário, tá? E fiquem à vontade para. Se eu vou me policiar, mas qualquer coisa, podem chamar a atenção aí do horário, tá bom? Bem, hoje, inclusive. Eu vou iniciar aqui com, né, a nossa aula de hoje. Eu fiz umas perguntinhas básicas a respeito da matéria de semana passada. Por quê? Porque é uma oportunidade de vocês, de alguma forma, rever, mas ao invés, né, de eu ficar aqui falando mais uma vez, para poder fazer vocês pensarem um pouquinho, verificar o que vocês recordam, né? Até tinha comentado com vocês que eu iria fazer isso, e é bom para ter a participação de vocês, antes da gente dar continuidade, tá bom? Então eu vou passar, são poucas perguntinhas, e são perguntinhas básicas, mas é só para a gente ter a oportunidade de recordar o que a gente falou semana passada e ter, né, uma parte mais leve aqui para a gente agora, tá bom? Então, boa noite para quem está chegando aí, eu estou vendo que o pessoal está entrando. Então, vocês fiquem à vontade. Eu vou colocar a primeira perguntinha, eu vou ler, tá? E aí eu vou dar um tempinho para quem depois quiser responder para falar a questão, tá bom? Então, olhem só para recordar, essas perguntas são referentes às doenças bacterianas, que semana passada nós estávamos falando sobre elas, né? Então, em função disso, vou colocar aqui, eu tirei, são todas questões bem tranquilas, mas só para a gente poder recordar, tá bom? Então, olhem só, recordando então, a aula passada, tá? Primeira pergunta. Deixa eu colocar aqui o meu pointer bonitinho. Isso, olhem só. Antrás não é transmitido de pessoa a pessoa. Pessoas em risco são as que trabalham com animais, pele e lã. A incidência do antrás humano é raro. Identifique a alternativa correta, onde informa o agente etiológico e a sua característica responsável por este processo infeccioso. Então, olhem só, qual que é o agente etiológico do antrás, tá? E me falem a respeito da característica dele. Pensem aí direitinho, verifiquem o que é. Já eu vou falar para vocês darem resposta. Deixa eu pegar o meu marca-texto aqui. Ô, Lu, você já compartilhou sua tela? Já? Está. Então deve ser Vocês não estão vendo, não? Deixa eu fazer aqui de novo, que às vezes se eu mexer, mas está compartilhada. Deixa eu ver. Todo mundo vendo? Tá todo mundo vendo? Eu tô vendo. Sim. Eu também tô vendo. Eu também tô vendo. Então, Felipe, realmente, porque aqui tá compartilhado. Não, tá bom. Obrigado. Ok? Você tá querendo fugir da pergunta, Felipe? Pode falar a verdade. Não, eu vou tentar sair e entrar de novo. Tá certo, Felipe, tá certo. Ô, gente, qualquer coisa, se vocês não estiverem vendo ou me ouvindo, vocês, por favor, me falem aqui, tá bom? Bem,
Olha só. Já tem a resposta? Já. Qual que é? A C. Muito bem. Para mim, tá aqui, tá aí, só para... É Thaís? Tainara. Tainara. É Tainara. Tainara. Aí, Tainara. Isso mesmo, tá? Então, o agente etiológico do antrax é o bacilo anthracis, né? E ele é um bastonete gram-positivo. Exatamente. É como nós vimos, né? Esse é uma doença bacteriana que ela é mais comum para a gente, eventualmente, a gente fala assim, mas não ouço tanto falar, né? Mas ela é mais característica em indivíduos que venham trabalhar com os animais ali de uma maneira mais específica, tá bom? Então, vejamos. A próxima perguntinha. Mycobacterium leprae é um bacilo gram-negativo, um agente etiológico da hanseníase. Na verdade, só para relembrar, hanseníase tem um nome popular de lepra, né? A seguir, identifica a única alternativa falsa em relação a essa patologia. Na verdade, eu quis aqui colocar características verdadeiras, né, para a gente poder fixar, mas identifique aqui para mim, qual é que está, qual que é falsa? Felipe, seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, agora deu, tá? Deu? Ah, então tá bom. Muito obrigado. Vê aí, Felipe, eu vou dar um tempinho para ver se você consegue, só para você acompanhar a pergunta. Tá, eu tô olhando aqui. Uhum. O restante, vocês já têm a resposta? Qual que é a afirmativa que está errada? É a letra D, Lu? Eu acho que é a D também. Eu acho que é a letra A. É a D. É a D. D de dado. Isso. São espécies que carregam. Exatamente. É justamente aí. Porque, na verdade, o reservatório é um homem, né? Tanto é que a maneira realmente de transmissão, né? É justamente a partir de contatos mais próximos, secreções, né? Secreções, às vezes, respiratórias, um contato íntimo mais prolongado. Então, é de homem para homem, tá? Então, aqui eu coloquei justamente para ficar aí uma questão diferenciada e para a gente fixar a maneira de transmissão, tá bom? Então, é isso mesmo. A hanseníase, ela é transmitida de homem para homem e nós realmente não temos aí diversas espécies como reservatórios. É o homem que é considerado reservatório, tá bom? Bem, a próxima, questão 3. Conjuntivite é um processo infeccioso da conjuntiva ocular que pode ocorrer por diversos agentes etiológicos, quer sejam bacterianos, virais, e eu até falei com vocês alérgicos também, né? Mas a seguir eu coloquei para vocês identificarem a única espécie que não é causadora de conjuntivite. Se vocês prestarem atenção, não tá difícil não. Letra B. Letra E. É a letra E, eu acho que é E. Eu ia falar da clamídia, não? Eu também ia falar assim, clamídia. Ó, então tem gente que ia acertar e tem gente que ia errar. A clamídia ela é uma bactéria possível de transmitir conjuntivite, sim. A única aqui é porque eu coloquei a listéria, porque a listéria causa listeriose e não conjuntivite. Todas as demais, a hemófilos, streptococcus, a clamídia, a neisseria, elas são espécies possíveis de causar conjuntivite ocular, sim, tá?
elas são possíveis. Tem essa variação porque conjuntivite, como ela tem várias causas, né? Virais, bacterianas e alérgicas, então tem um arsenal muito grande. Mas particularmente aqui, todas as 4 espécies de bactérias, elas são possíveis, sim, de causar conjuntivite. E a listéria eu coloquei aqui, mas é justamente porque ela é causadora da listeriose, tá bom? Então, vamos. Aqui, vou até pegar aqui para vocês analisarem a respeito da coqueluche, né? Para vocês analisarem as afirmativas, se elas são verdadeiras ou falsas. Então, vem direitinho aí que eu vou dar vou até colocar aqui em vermelho, para a gente poder fazer junto. Quer ver? Vamos fazer juntos, que aí de repente fica mais fácil para vocês. Lembrando, né, que a coqueluche, ela é causada o agente etiológico dela é a bactéria Bordetella pertunicis, tá? É um cocobacilo gram-negativo. E então, aí eu venho falando, coqueluche é uma doença infecciosa aguda, de alta transmissibilidade, distribuição universal. Verdadeiro ou falso, que vocês acham? Eu colocar Eu acho que é falso. verdadeiro. Verdadeiro, eu acho. Verdadeiro. Também acho que é verdadeiro. Eu acho que ela não tem alta transmitibilidade, não. É alta transmissibilidade, sim. Sim. Sim, é fácil, inclusive, por isso que trabalha muito, inclusive, com crianças, né? Porque ela pode afetar muito crianças com alto grau de comorbidade, então ela tem alta transmissibilidade, sim. Tá? Ela é infecciosa, ela tem uma distribuição realmente ampla, tá? Então, ela é um problema sério. Tanto é que a medida de prevenção, né? Só para relembrar, é a vacina Tríplice, tá? Onde que é Tríplice justamente porque é a coqueluche, a difteria e o tétano. Então, entra nesse rol. Hoje em dia, a gente realmente, em termos de incidência, não tem, em função do trabalho preventivo que houve, né? Que há constantemente. Mas ela, por característica, ela tem alta transmissibilidade, sim. Outra frase. A coqueluche é uma importante causa de mortalidade infantil? Verdadeiro ou falso? Eu acho que é verdadeiro, não? Sim, Eu acho Verdadeiro. também. eu acabei, inclusive, falando demais anteriormente, né? Ela realmente ela tem ela é importante em relação a isso. Né? Se realmente não fizer um trabalho preventivo, a capacidade que ela tem de atingir, de causar prejuízos, né, às crianças, e eu não sei só se vocês se recordam, ela atinge, né, o sistema respiratório, e aí aquela responsável por aquela tosse prolongada que eu mencionei para você semana passada, tá? Próxima afirmativa. Compromete especificamente o aparelho respiratório, traqueia e brônquios, e se caracteriza por paroxismos de tosse seca. Então, é frequente, né, essa característica, essa sintomatologia, tosse seca e prolongada. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. 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 E em lactentes pode resultar em um número elevado de complicações até a morte. Verdadeiro ou falso? Lactentes. Essa eu não faço a mínima ideia. Essa é falsa. Justamente toda a parte infantil, ela é muito sensível a Bardodella. Então, realmente é possível, tá, de ter complicações e isso gerar situações de morte, tá? Desde em termos de lactentes. Então, é verdadeiro, sim. Eu coloquei aqui mais para vocês, para a gente confirmar características verdadeiras, tá bom? Próxima questão, sobre a difteria.
A difteria consiste em uma doença infecciosa, transmissível, de apresentação aguda, causada pelo micro-organismo Corynebacterium diphtheriae. Com base nessas informações, assinale a opção falsa. Então, aqui vai ter uma falsa. Olha só, entre os sinais e sintomas mais comuns da difteria estão placas acinzentadas e aderentes na orofaringe, circundada de inflamação. E a Corynebacterium diphtheriae é um bastonete gram-negativo que pode causar indisposição e edema no pescoço. Verifiquem aí qual que está falsa e por que ela está falsa. Deixa eu mudar aqui. Eu acho que a B tá falsa. Porque a bactéria é positiva. É gram-positivo. Exatamente, Luana. Exatamente. Olha só. E aqui, deixa eu pegar aqui para vocês, para a gente, né, ficar aqui bonitinho. Aqui não é negativo, ele é positivo, tá bom? Olha só. Aqui, a princípio, até para a gente, porque fica às vezes mais fácil da gente relembrar. Difteria, ela realmente tem como característica aquelas placas acinzentadas. Até coloquei a imagem de uma garganta, não sei se vocês se recordam a isso, né? E ela é literalmente um processo onde que a gente percebe o processo inflamatório em torno dela. Então, aqui a gente já pensaria que ela era positiva, verdadeira, de uma maneira mais fácil, né? Aqui falando do agente etiológico, ok? E pode causar indisposição e edema no pescoço. Isso aqui até tá verdadeiro, né? Só para a gente poder recordar. A Corynebacterium diphtheriae é uma bactéria gram-positiva, tá? Eu tô reforçando isso com vocês, gente, porque é importante, principalmente visando prova, visando coisas até de futuro, essa característica de saber se é gram-positiva, se é gram-negativa, ela é importante, tá? Então, por isso que eu tô reforçando com isso para vocês ficarem atentos e guardarem essas características. Bem, aqui... mas eu coloquei... Mas aqui só estão verdadeiras agora, né? Olha só. A bactéria responsável... Opa, parece que tem um... Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar, porque tem um barulho aqui, gente. Deixa eu colocar todo mundo... Deixa eu ver. Não vai. Eu vou ativar aqui o mudo. Você só na hora de falar, porque tá dando interferência, para não atrapalhar, tá bom? Então, olha só. Aqui eu bobeei, porque já era, né, questão falsa. Essas aqui são todas questões verdadeiras, que é a bactéria responsável pela difteria, né, que é para a questão anterior, pode produzir uma exotoxina, que pode circular pela corrente sanguínea, é verdadeiro. Quando a bactéria dessa patologia ataca órgãos como os rins e o coração, o quadro pode evoluir para óbito. É bom relembrar isso, que no caso específico, né, da difteria, ela tem ali essas características, esses prejuízos, mas ela possa evadir outros órgãos, né, do organismo, promovendo, inclusive, a possibilidade de óbito. A transmissão desse agente etiológico, ele ocorre pelo ar, né? E isso é verdadeiro. Então, tá. Então, vamos aqui dar continuidade. Questão 6, também para vocês falarem se é verdadeira ou falsa. Vejam só, a gente vai fazer junto o que eu acho que fica mais fácil aqui para vocês. E a gente também para acompanhar. Olha só, a cólera é uma doença infecto-contagiosa, que pode ser evitada com saneamento básico e higiene. Verdadeiro ou falso? Cólera. Verdadeiro. Verdadeiro. Exatamente. É triste, né, gente? Olha só, evitada com saneamento básico e higiene. Isso daqui é triste a gente ter que falar isso, mas é verdade.
O agente etiológico da cólera é o Vibrio cholerae, um vibrião gram-negativo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso. Cólera produz sintomas gastrointestinais, tais como diarreia volumosa, desidratação, além de poder levar à insuficiência renal. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Não é verdadeira, sim. Embora cólera, muitas das vezes a gente associa mais a problemas gastrointestinais, né? Mas até mesmo em função dessa desidratação, desse prejuízo hidroeletrolítico, ela pode levar a prejuízos renais também, tá? Então é verdadeiro. A via de transmissão da cólera é ingesta de água e alimentos contaminados? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso. Em questão de poucas horas, a perda excessiva de água e sais minerais com as evacuações pode resultar em desidratação grave? Verdadeiro. Isso mesmo, verdadeiro, isso mesmo, gente. Eu tenho que parar disso, né? Porque senão fica muito tendencioso, tudo verdadeiro. Mas eu fiz nesse tipo de atividade, eu acho interessante para a gente realmente fixar coisas específicas e corretas aí na mente de vocês. Um caso de morte, olha, isso daqui é bem próximo a nós de alguma forma, não sei se vocês se recordam aqui daqueles problemas que nós já tivemos em relação à Lagoa da Pampulha, né? Com a transmissão da febre maculosa. Bem, um caso de morte por febre maculosa em Piracicaba resultou no fechamento temporário de um parque da cidade, para que os elementos envolvidos na transmissão fossem eliminados. O agente etiológico dessa doença e os elementos necessários para a sua transmissão são... Na verdade, essa questão não foi eu que montei, não. Eu realmente achei e foi não sei se uma prova aí que teve. Então, só até para mostrar a vocês. É simples, mas cai em prova aí externa, né? Qual que seria, então, a opção? Eu acho que é a D. A D, bactéria capivara e carrapato. Isso. Para começar, nós estamos falando de doenças bacterianas, né? Que inclusive, só para recordar, é ricketts. A capivara, na hora que eu falei até da Lagoa da Pampulha, quase que eu falei, porque aqui especificamente era justamente os carrapatos que fiquem ali, né, na capivara, o seu hospedeiro. Porque a ricketts ela é transmitida pelo carrapato, que é um ectoparasita, que possa, né, uma vez com a presença dessa bactéria, ele possa transmiti-la através da sua picada. Só lembrando a vocês que não é simplesmente ele chegar e picar, ele precisa de ficar algum tempo, eles estimam que cerca de 4 horas, pelo menos, no hospedeiro, tá? Bem, eu acho que essa é a última, se não me engano. Quando nos ferimos com objetos enferrujados ou somos mordidos por animais, por exemplo, devemos tomar uma vacina que evita o desenvolvimento de uma doença grave. Essa doença bacteriana causa contrações musculares e, quando não tratada adequadamente, pode levar à morte por parada respiratória e cardíaca. Marca alternativa que indica corretamente o nome dessa enfermidade. Isso aí também foi tirado de uma prova externa. O que vocês marcariam? Eu marcaria o tétano. Isso. Eu chamo a atenção de vocês o seguinte, porque aqui, como a gente está com o objetivo, né, de fixar algo que a gente viu recentemente, então, na hora que a gente olha para a questão, ela se torna muito, muito fácil, né? Mas eu gosto de colocar e trazer isso para vocês verem o seguinte, olha, que na hora de um concurso, na hora de uma prova externa, nós estamos ali fazendo prova de uma série de matérias, né? E às vezes não precisa necessariamente das questões serem muito complexas. É muito importante que a gente possa recordar e saber, né? Recordar em termos de matéria.
porque ainda tem gente que erra numa situação dessa, justamente porque são tantos conteúdos ali envolvidos, né? Mas eu acho interessante para a gente aproximar aí a nossa matéria em relação ao meio externo também, tá? Então, se não me engano, deixa eu ver aqui. Isso. Eu tentei aqui pegar algumas questões, na verdade que eu acho, eu vou colocar isso mais frequente para a gente, para que eu também não fique só falando e que a gente tenha oportunidade de ir caminhando, tirando dúvidas, recordando, né? E, enfim, de alguma forma também, mesmo quem não fale, aí no seu cantinho, às vezes tem oportunidade de perceber se acertaria, se não, né? Enfim. Embora, logicamente, eu estou fazendo questão de colocar perguntas assim, né, mais simples e tudo, mas para a gente poder ter a oportunidade também de fixar o conteúdo, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou dar continuidade à nossa unidade, vou falar, né, hoje sobre iniciar a falar sobre doenças parasitárias. Eu chamo a atenção de vocês que eu deixei aqui em termos de imagens, porque eu acho que é ilustrativo muita coisa. Mas não vou também, em algumas circunstâncias, ficar falando em excesso, porque eu sei que vocês também têm ali dentro da parasitologia, a gente, ao mesmo tempo, eu preciso de recordá-los, porque faz parte da nossa disciplina, faz parte do nosso cronograma aqui, né, das doenças causadas por micro-organismos, então é importante que a gente recorde, porque ela estará presente ali em termos de prova, então a gente tem que recordar. Mas qualquer coisa que às vezes for necessário, se eu não falar, né, muito detalhe, para não querer ser muito repetitiva para vocês fiquem à vontade de me falar, de perguntar, tá? Para poder acompanhar e aí eu saber também até que ponto que eu possa aprofundar mais, recordar mais um determinado assunto, ou, né, ir adiante, tá combinado? Então, olhem só. Existe, né, um rol muito grande de doenças causadas por protozoários. Então, isso aqui nós trabalhamos, né? Nós sabemos que existe um contingente muito grande, e eu destaco porque as doenças causadas por protozoários, elas, infelizmente, elas estão muito associadas a um grande número de óbitos no mundo inteiro, né? Só vale até destacar, se a gente chamar a atenção, a malária, em números absolutos, ela, inclusive, ela mata mais do que, às vezes, indivíduos por HIV, né? Então, entra aqui dentro desse rol de doenças uma importância muito grande em função daquilo que possa ocorrer de tanto, logicamente, de comorbidades, indivíduos doentes, como também, logicamente, a perdas de vida, tá? Então, nós vamos trabalhar aqui no universo de protozoários, dentro dos quais vamos iniciar com uma espécie, né, que é a Leishmania chagas, que ela é endêmica na nossa cidade. Vamos falar sobre toxo, amebíase e giardias, que são protozoários que atuam no sistema gastrointestinal. Vamos falar sobre tricomonas vaginalis, né? Que inclusive acomete o trato geniturinário, a malária e a respeito também de um protozoário que ele possa causar meningoencefalite, tá? Então, nós vamos trabalhar em relação a esses protozoários, chamando a atenção para você sempre dos agentes etiológicos, maneiras de transmissão, enfim, tá? E fique à vontade, mais uma vez, para poder participar, para poder perguntar, e na hora do horário podem também, por favor, me lembrar, porque sem problema algum. Bem, como eu falei com vocês, eu obedeço aqui, inclusive, gente, a sequência do nosso livro didático, tá? Para a gente ter aqui o mesmo envolvimento ali em relação às atividades. Bem, a primeira espécie, né? Na verdade, o primeiro grupo de protozoários pelos quais nós vamos tratar
pertence ao gênero Leishmania, tá? Chamando a atenção de vocês que dentro dos protozoários nós possamos distinguir, né, as diferentes formas morfológicas. Então, é importante a gente destacar aqui, relembrar a vocês que nós temos as diferentes formas morfológicas dentro desses protozoários, tá? Protozoários são unicelulares, né? Que acabam atingindo as nossas células, tá? Destacando a vocês, aqui no caso, a Leishmania é um protozoário flagelado, né? Da qual a gente observa aqui dessa imagem, que ela é uma foto, e aqui um desenho esquemático, da qual a gente observa a forma amastigota, né? E nós temos a forma paramastigota, da qual é observada no ciclo biológico, tá? Bem, nós vamos ver em termos de ciclo, chamando a atenção, né, que todas essas formas, elas são observadas, tanto algumas exclusivas no indivíduo vertebrado e algumas exclusivas no indivíduo invertebrado, né? Na hora que, inclusive, eu falo da forma paramastigota e forma promastigota, que é o que nós temos, que são as formas flageladas, existe uma distinção, né? Uma vez que a forma paramastigota é quando ela está observada no intestino médio do inseto, tá? Então, eu vou destacar isso para vocês, relembrá-los disso em relação ao ciclo biológico. E a forma mastigota é uma forma observada dentro das células do hospedeiro vertebrado exclusivamente. O ciclo da Leishmania, né, a gente aqui destaca, é um ciclo heteroxêmico. Por quê? Porque ele tem 2 hospedeiros. Ele, obrigatoriamente, tem o hospedeiro vertebrado, dentre ele o homem e demais animais, né, como os cães, como as raposas, enfim, e o hospedeiro invertebrado, só para lembrar vocês, é o flebotomínio, popularmente conhecido como flebotomínio ou mosquito palha, né? Só para recordar, em termos de espécie, é o Lutus amelongipalpis, que é, né, um inseto vetor, que é um inseto que tem a capacidade de transmitir entre os hospedeiros vertebrados, tá bom? Então, aqui, só lembrando a vocês que ciclo biológico eu posso começar, né, por qualquer ponto. O importante é que por onde eu começar, eu literalmente depois eu tenho que fechar, porque aí eu fecho o ciclo, tá? Lembrando a vocês, imaginem, um inseto, né, um flebotomínio, ele pica o homem e ele apresenta dentro do seu intestino, ele está positivo para a leishmania. Então, na hora que... e uma coisa também importante de lembrar, né? Apenas as fêmeas, elas são hematófagas. Então, na hora que eu falo do inseto vetor, é importante destacar aqui que a leishmania... o mosquito palha fêmea. Apenas a fêmea que vai realizar, né, o repasso sanguíneo nos hospedeiros vertebrados. Então, ela estando positiva, ela pica, vamos imaginar, picou o homem, e ela vai transmitir a forma infectante, que é a forma promastigota metacíclica, né? Então, essa forma promastigota metacíclica agora, dentro do organismo, né, humano, ele vai literalmente ser fagocitado por células, como macrófagos, né, e neutrófilos. Então, eles serão fagocitados. Essas células, elas têm o intuito de neutralizar o agente, né, o agente etiológico, mas a leishmania, ela consegue driblar esse mecanismo. Então, ela permanece viável dentro dessa célula e, muito pelo contrário, ela vai dar continuidade ao ciclo aqui. A forma promastigota metacíclica, ela vai transformar-se na forma amastigota. E a forma amastigota é a forma de multiplicação do parasita dentro da célula. Então, ele multiplica-se muito e, inclusive, possa a célula romper-se e essa forma amastigota poder
parasitar, né, outras células fagocitárias, tá bom? Dando continuidade, obviamente, o ciclo dele dentro desse universo do corpo humano. Inclusive aqui, né, em termos de imagem, olhem só, está mostrando para a gente justamente isso. Um macrófago, ou nucleófilo, né, ele se rompe e aí ele libera essas formas amastigotas. Essas formas amastigotas poderão ser fagocitadas por novas e continuar esse ciclo de multiplicação do parasita. Mas o fato é, né, que é inquestionável, que também aqui, a partir do momento que cai na corrente sanguínea, é possível, se esse indivíduo mora num ambiente que tem, né, já que inclusive uma vez ele foi picado por lutsomia, que ele seja picado novamente. E até mesmo aquele inseto que agora não possui o parasito no seu organismo, ele obtém esse repasto sanguíneo e ele acaba adquirindo o parasito na forma mastigota. Nessa adaptação parasita hospedeiro, essa forma do parasita dentro do organismo do inseto, ele, na característica de se adaptar, ele vai transformar-se, né, na forma promastigota. E aqui, essa forma promastigota é a forma da qual ele consegue manter-se dentro do inseto. Inclusive, na hora que ele se adere à parte, né, do intestino médio do inseto, ele se fixa e ele é denominado de forma paramastigota, né? Foi até que eu mencionei anteriormente para vocês. Só que se ele ficar exclusivamente nesse intestino médio do inseto, ele, na verdade, ele não conseguiria o objetivo dele, que é poder parasitar um outro hospedeiro. Então, ele sai desse ambiente de intestino médio, migra para a região anterior, que é onde tem a probóscide e as glândulas salivares do inseto, e aí ele se transforma em forma promastigota metacíclica, que é a forma infectante. E aí, imaginando-se que ele vai ter um outro repasso sanguíneo, podendo inclusive obter-se em outros animais ou outro ser humano, né? Ele aí podendo dar continuidade ao ciclo biológico, ou seja, transmitindo esse protozoário, né? Esse parasita para outros indivíduos, para outros hospedeiros. Se vocês observarem, então agora eu fecho o meu ciclo, porque eu volto a ter um novo hospedeiro, agora parasitado com a forma promastigota metacíclica, que é a forma infecciosa, e dando continuidade à possibilidade de reiniciar tudo novamente, tá? Bem, essa característica é importante de se destacar, que para que tudo isso ocorra, né, eu preciso obrigatoriamente de ter insetos, no caso específico, Lutzomia longipalpis, como um inseto vetor, um inseto que tem a capacidade, né, o potencial de transmitir este protozoário, tá bom? E aqui mantém-se o ciclo na natureza, né? Se a gente imaginar em ambiente silvestre, ali mantém-se entre o mosquito e os animais silvestres. Ou, eventualmente, o homem, quando ele adentra numa mata, quando ele está ali naquele ambiente, ou chega próximo, ou até mesmo faz ali seu ambiente, suas casas próximas às matas, né? E nos grandes centros urbanos, como aqui em Belo Horizonte, nós temos a presença do inseto, né? Do inseto vetor, temos a presença do homem e temos também aqui no nosso grandes centros, nós temos um reservatório, que são os cães, né? Os cães são tidos como reservatórios, porque uma vez positivos, o parásito consegue multiplicar-se de uma maneira muito intensa, sendo observado grande quantidade de parasito nesses organismos uma vez positivos, tá? Então, esse ciclo ele mantém-se. Chama atenção aqui que, de uma maneira geral, esse ciclo ele ocorre para a Leishmania chagas, que é o agente etiológico da leishmaniose visceral, né? E também da Leishmania brasiliensis, que é causadora, o agente etiológico da leishmaniose tegumentar, tá bom?
Aqui, justamente isso que chamando a atenção de vocês. Olhem, leishmaniose visceral, o agente etiológico é Leishmania chagas, a leishmaniose tegumentar, que é a Leishmania brasiliensis, e tem indivíduos que a gente fala que são super alérgicos, né? Aqueles que eventualmente possam, uma vez com a Leishmania brasiliensis, apresentar uma manifestação mais intensa. E aí essa leishmaniose, ela não fica exclusiva ao tegumento, não. Ela possa, inclusive, evadir mucosa, né? Causando, inclusive, deformidades. Chama a atenção de vocês aqui, ó, em termos de imagens, né? A leishmaniose visceral, como o próprio nome sugestivo, acomete vísceras e como característica, né, de se apresentar uma cavidade abdominal bastante distendida, com o aumento do fígado e do baço, né? Então, que é característico que nós até vamos apresentar a vocês adiante. A tegumentar, como o nome também sugere, são feridas que são observadas no tegumento, destacando a vocês que a ferida ela ocorre no local da picada do inseto, né? No caso do flebotomínio, da infecção, no local da infecção. E aqui, ela inclusive é uma ferida bastante característica, né? Que eu vou destacar daqui a pouco para vocês, que ela tem essa borda, olhem só, que nessa imagem mesmo, acho que dá para vocês observarem isso. E a forma cutâneo-mucosa, como eu destaquei a vocês, ela acaba agredindo mucosa, podendo promover danos a estruturas cartilaginosas, perda da região nasal, enfim, região de palato. Vou mostrar a vocês também a imagem adiante, tá? Então, só para a gente poder recordar que na hora que eu falo sobre leishmaniose, eu falo de um grande grupo, né, de possíveis características clínicas bastante diferenciadas. Eu pontuo aqui para nós também as espécies que são típicas, clássicas aqui do nosso país, tá? Lembrando que a leishmaniose, ela é observada tanto no Novo como no Velho Mundo, então ela é datada de muitos e muitos anos, né? Então, existem demais outras espécies, mas aqui eu destaco porque é tão importante, né? A gente fazer associação, saber dos agentes etiológicos, então nada mais justo da gente identificar aquela que acomete o país. Bem, chamando a atenção, né, que na Leishmania chagas, ou seja, dentro da leishmaniose visceral, ela acomete muito, ela promove muitos danos, inclusive destaca a vocês que a leishmaniose visceral, se não diagnosticada, se não tratada, ela pode levar o indivíduo a óbito. Então, é uma situação que tem que ser identificada, tem que ser notificada, né, de grande importância. E ela atua em órgãos ricos, né, do sistema mononuclear fagocitário, justamente locais onde eu vou ter células de defesa, né, células fagocitárias, como macrófagos, leucófilos, né? Então, ela acaba sendo muito observada em regiões do baço, do timo, medula óssea, tá? E, normalmente, ela tem um período entre a picada, ou seja, entre a picada infectante e até as primeiras manifestações clínicas, ela possa apresentar um período de incubação de cerca de 2 até 7 meses. Então, pode ser até um período bastante prolongado, né? É interessante que entra, eventualmente, até aquela situação, se a pessoa eventualmente foi numa área endêmica. Não aqui em BH, né? Porque a Leishmania chagas, ela é presente aqui na nossa cidade. Então, não vem ao caso. A gente chama muita atenção, às vezes, desse tempo mais prolongado, se na nossa região não tem, e aí a gente possa obter quando faz viagem, né? Mas aqui no caso específico, infelizmente, a gente não precisa nem de viajar para necessariamente poder, né, apresentar um quadro desse. Bem, a primeira característica de visceralização, ou seja, do parasito já ter evadido os órgãos internos, é quando a pessoa começa a apresentar uma febre recorrente, tá? Não é uma febre muito alta, mas ela mantém-se, ela é persistente. E associado a prejuízos, né? A pessoa fica com mal-estar, e aí, inclusive, observando ao passar do tempo, possibilidade
se observar a distensão abdominal, mas isso é com o passar do tempo mesmo. Como eu falei com você, às vezes os pacientes não tratados, elas podem de fato evoluir para a morte, né? Vocês percebem o seguinte, que se a gente falar os casos de morte dos indivíduos tratados é relativamente bem menor, né? Mas aqueles que não tratados, mais de 90% podem evoluir para óbito. E o grande detalhe, gente, é a identificação, é o diagnóstico, que é muito importante, né? Mas como ele, às vezes, tem sintomatologias que possam estar associadas a outros quadros patológicos, eventualmente não se identificam, não se tem um diagnóstico, às vezes, tão de imediato. Logicamente que a partir do momento que tenha essa manifestação, possa ser que hajam outras infecções secundárias, né, que é possível de ocorrer nesses pacientes. E uma coisa muito característica, que o indivíduo, embora ele apresente uma distensão abdominal com o passar do tempo, ele vai perdendo peso, ele vai ficando anorexo, tá? Então, isso é uma característica do qual a gente, inclusive, vai conseguir perceber através de algumas imagens que eu vou colocar para vocês. Como toda doença, né, tem uma fase aguda e uma fase crônica, lembrando vocês que fase aguda é a fase mais precoce, mais recente, né, a partir do momento da infecção. Inicialmente, posso até ter uma queixa de uma tosse, né, um incômodo, problemas do sistema gastrointestinal, como diarreia e dores abdominais, tá? Chama a atenção de vocês que em casos extremos, principalmente com alto índice de parasitemia, possa o indivíduo, ainda na fase aguda, evoluir para óbito. Isso, logicamente, deve-se muito em relação, por exemplo, ao estado nutricional, né, a características anteriores, prévias desse paciente. Na fase crônica, agora tende a apresentar uma febre que se torna de fato muito persistente. A característica da hepatosplenomegalia, como eu falei com vocês, que é o aumento do fígado e do baço, tá? Para vocês terem uma ideia, é muito comum aqui, né, dentro da parasitologia, a gente observar imagens do qual eles fazem, né? Por palpação, eles fazem a descrição para a gente ter uma ideia do tamanho que estão os órgãos daquele paciente, né, que ele se manifesta aqui. Tem como característica também ter alteração nos linfonodos, tá? Anemia, edema, icterícia, ascite, que é justamente essa distensão, né? Anorexia. Olhem só, aqui eu comentei com vocês, olhem só os membros superiores desse indivíduo, né? Tem toda uma distensão abdominal, mas dá para a gente perceber que ele está anoréxico, né? Gera um quadro de desnutrição, a pessoa fica apática, ela tem prejuízos ao sistema gastrointestinal, apetite, né? É um quadro que realmente gera um desconforto muito grande. Aqui, outras imagens chamando a atenção disso. Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Sou eu, Lu. É porque, Diga, tipo assim, Júlia. porque você está falando da Leishmania Chagas, ela é pior do que a visceral? Olha só, Júlia, a Leishmania Chagas é o agente etiológico da leishmaniose visceral. Ok? Tá? Então, na hora que eu falo da Leishmania Chagas, na verdade, eu estou falando, a Leishmania Chagas é o agente etiológico, é o parasita, o protozoário. Que era outra, que eu confundi, não, então. Tá? Aqui, ó. Não, mas é bom você perguntar, eventualmente possa outras pessoas também fazerem essa mesma associação. Olha só, leishmaniose visceral e a Leishmania Chagas. Tá? Então, na hora que a gente coloca, justamente para fixar para vocês, olha, o agente etiológico da leishmaniose visceral é a Leishmania Chagas,
Tá bom? Então, sempre quando sim. coloca na leishmania essas imagens, essas associações, né, da cavidade abdominal, a comprometimento de órgãos internos, é a característica dela, que é a leishmaniose visceral, e o agente etiológico, ou seja, o nome da espécie do protozoário é a Leishmania chagas, tá bom? Ah, tá. É que eu achei que essa aí era uma outra, mas tudo bem. Outra. Não, mas foi bom você ter falado, tá? Porque assim, até mesmo na hora de estudar, enfim, fica claro, tá bom? Tá bom. Aqui, podem ficar à vontade, qualquer coisa, gente, pergunta, tá? Porque até gosto muito quando que eu falo, ai, que bom, estão aqui, estão me ouvindo, estão participando, tá? Então é muito importante. Bem, só chamando a atenção aqui do que nós estávamos falando anteriormente, desses indivíduos mais uma vez, né? Além da ascite, essa distensão abdominal, dá para vocês perceberem também a fragilidade desses pacientes, tá? O diagnóstico, né? O diagnóstico clínico, gente, sempre ele é importante. Por quê? Porque ele vai ser sugestivo, né? Embora, de uma maneira geral, as características possam não ser necessariamente exclusivas, que você chega e fala assim, é exclusivo de um, né, da leishmaniose, mas o conjunto de informações associado ali a informações que o próprio paciente possa nos falar, por exemplo, eu sempre falo isso, eu tive uma vizinha, ela, na verdade, é porque ela mudou, por isso que eu tô falando que eu tive. Ela teve identificação, ela teve leishmaniose visceral, tá? Ela estava passando muito mal, e ela não sabia por que ela estava passando tão mal, tá? Ela estava evoluindo, o quadro evoluindo e não sabia, não tinha o diagnóstico. Para vocês terem uma ideia, foi a sorte dela de ter tido o diagnóstico, mas isso é porque ela comentou com o médico que, já que, né, estava com tanta dificuldade em identificar o que ela tinha, que ela dava a informação de que o cachorro dela tinha sido sacrificado porque ele tinha leishmaniose, né? Então aí foi o start para que aí pudessem prosseguir, fazer exames, né? Que não são difíceis de fazer, são fáceis, não precisa necessariamente também invadir para uma situação tão invasiva, mas é porque muitas das vezes os médicos possam, às vezes, não parar para pensar na possibilidade, né? Então isso é importante, isso é uma característica importante. Inclusive, na hora que a gente fala do clínico, a boa anamnese, uma conversa e poder ouvir, né, ali o que a pessoa tem a dizer, muitas das vezes ajuda. Mas é logicamente que todo diagnóstico só se fecha a partir de características laboratoriais, exames que venham a ser conclusivos, né? E aqui no caso é a pesquisa do parasito, que possa inclusive ocorrer através de punção de medula óssea. Eventualmente existem casos, mas dos quais tem grande dificuldade, que precisa de realizar a punção de medula óssea para fechar um diagnóstico. Também punção de fígado e baço, porque são órgãos hematopoéticos, né? E pode até pegar o material e inocular em hamster, que é um animal de laboratório, para verificar a possibilidade. Isso se faz quando existem muita dificuldade de identificação do parasito, né? Não se encontra e seja muito sugestivo, mas não fecha um diagnóstico laboratorial. Então, às vezes se faz isso porque dá a oportunidade de aumentar a quantidade parasitária, né? E a identificação. Existe o laboratorial, como eu falei com vocês, não precisa necessariamente ir para uma situação tão invasiva como punção. Tem a reação de fixação do complemento, né? Que aí possa se fazer, o teste de ELISA também, imunofluorescência indireta. Então, que seriam laboratoriais através de soro, o que facilita, né? O grande detalhe é que às vezes se faz esses testes e aí possa vir ter reação cruzada, ou dar negativo, né? Então, eles possam, às vezes, tentar estender em relação a outras situações, porque punção acaba não sendo tão, né, tão confortável assim, mas em casos extremos há necessidade.
Chamo a atenção de vocês que não tem como falar de leishmaniose visceral sem falar, né, da característica, porque faz parte da epidemiologia dessa doença, os cães, tá? Por quê? Justamente porque eu chamei a atenção de vocês anteriormente. Os cães são reservatórios, tá? Então, acaba que aqui nesse contexto, a gente precisa de destacar, identificá-los, né? Os cães positivos, não sempre chamando atenção. Hoje em dia já tem tratamentos preconizados, né? Não necessariamente aí preconizado no contexto da saúde, mas aí, né, é muito importante que, uma vez se identificado um cão positivo, saber que a necessidade do tratamento e que esse tratamento para o cãozinho vai ser o resto da vida dele, tá? E que se faça realmente com seriedade. O tratamento, ele abaixa, ele diminui o índice de parasitos na corrente sanguínea desses animais, mas ele não promove cura. Justamente por isso que é a necessidade de se estender, né, o tratamento ao longo de toda a vida do cão. Se parar o tratamento, tende a ter um aumento da quantidade de parasitos circulantes novamente, tá? A princípio, quando se fala em termos de prefeitura, né, uma vez identificado, eles dão a sugestão de recolher o cão e sacrificá-lo. Enfim, mas a gente sempre tem que trabalhar nessa perspectiva, possibilidade de tratamento. O fato é também que existem alguns cães que já estão tão afetados pela própria leishmania que eles também não vão resistir ao tratamento, tá? Às vezes o próprio veterinário já indica que, infelizmente, aquele cãozinho, né, não teria ali condições em termos de tratamento. Então, isso precisa de uma avaliação prévia. Sempre é muito importante destacar que estejam associados a profissionais, né, para poder dar uma boa avaliação, uma avaliação que seja, de fato, assertiva, coerente e responsável, né? E que cabe ali ao dono do animal também a responsabilidade daquilo que ele vai, então, realizar, tá? Chamando a atenção que é muito característico desses cães, né? Eles também apresentam perda de peso, tá? Outra característica, o crescimento das unhas. Esse crescimento das unhas tem várias hipóteses. Primeiro, como o cão ele tende a ficar mais apático, realizar menos atividade, então, e ele tem o desgaste da unha através da sua atividade, então é mais tendencioso ter o crescimento das unhas, sim. Mas eles também já conseguiram verificar que possa ter alguma interferência da própria presença do parasita, que estimula o crescimento das unhas, tá? Então, são características que, eventualmente, a gente possa acompanhar. Tem outra manifestação também, clássica e possível de ser observada, que os cães, embora a leishmaniose que eles apresentam é a leishmania chagas, é a leishmaniose visceral, mas nos cães é possível se observar feridas pelo corpo, tá? Então, essas feridinhas, elas acabam sendo chamativas, né? Até para os leigos, os indivíduos que eventualmente possam até não parar para pensar no que possa estar acontecendo. Olhem só aqui, ó, tá? E que possa ser chamativo, né? Possa ajudar no conjunto em termos de identificação. Eu sempre falo com os meus alunos, eu particularmente já tive cãozinho também positivo para leishmania. Na verdade, foi numa época, há muito tempo atrás, que aqui da região teve, sim, vários casos, vários cães positivos. E aí eu sempre chamava a atenção de que, de início, a princípio, o meu cãozinho ele não tinha manifestações clínicas clássicas, não. Mas aí ele foi evoluindo e ao levá-lo, né? Ao levá-lo ao veterinário, ele já identificou alteração do baço, ele estava realmente com várias alterações fisiológicas, né? E ele realmente não resistiu. Bem, é também importante destacar, existe hoje em dia
coleira, né, que se coloca nos cães, que é Excalibur, é um repelente. E aqui no caso, inclusive, é importante para aqueles cães que não apresentam, né, leishmaniose. E ele acaba, então, porque ele é um repelente, repele ali a presença de insetos que, porventura, possam querer picar e, às vezes, facilitar a transmissão, tá? Só que a gente tem que também, por outro lado, ter noção. Quando a gente tem muitos cães, né, igual lá no meu caso, na época, eu tinha 6 cães. Era a conta de colocar a coleira em um que estava um tirando a coleira do outro, né? Então, a gente também tem que ter muita noção eventual do tanto que isso vai ser de fato eficiente, tá? Dentro dos cães existem reações cruzadas, então às vezes a gente possa fazer teste com esses animais e verificar uma reação cruzada com outros agentes patológicos, tá? Então tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. A melhor maneira, inclusive, de se ter um bom diagnóstico nesses animais é aí realizar a punção, né? Porque aí você tira a possibilidade, porque diante da punção você tem a identificação real do parasita, né? Então é que se faz, né? Particularmente na época eu levei lá na Hospital Veterinário da Federal, né? Então eles fazem com todo cuidado, com todo respeito, com todo cuidado com o animal e ali faz o cultivo, né? O ruim é quando eles te ligam para poder falar que identificaram o parasita. Bem, existe tratamento, tá, da leishmaniose. Como eu falei com vocês para os cães, é um tratamento para o resto da vida dele. No caso humano, existe um tratamento que confere-se cura, tá? Só que vale a pena destacar, o tratamento não é fácil. Ele é um tratamento que precisa ter um acompanhamento, tá? Ele de fato é um tratamento prolongado, tá? Não tem necessariamente um prazo determinado, isso vai muito de acordo com o paciente e o estado dele, né? Inicialmente se faz às vezes até a necessidade de internação, exames frequentes, tá? Para verificar o acompanhamento do sistema renal, a avaliação também circulatória. Então, é muito importante isso. E tem a possibilidade, sim, de recidiva. O que vinha a ser recidiva? Uma vez tratado, finalizado o processo, eventualmente lá na frente, às vezes perceber-se que o indivíduo ainda apresenta parasito circulante, tá? Por isso que mesmo em termos de tratamento, mesmo com alta, é importante manter-se por um intervalo de tempo ali um acompanhamento com o médico, tá? Então, o medicamento mais utilizado, preconizado, é o Glucantine, tá? E que aí se faz por esse acompanhamento, como eu falei com vocês, não tem um intervalo exclusivo de tempo para tratamento, não. Vai muito estado nutricional, estado geral do paciente, né? E como ele vai responder também a esse tratamento ao longo. Chamando a atenção aqui para vocês que no caso da leishmaniose tegumentar, com o agente etiológico que é a Leishmania brasiliensis, o próprio nome, como eu falei com vocês, é sugestivo, que ele interfere, ele atua sobre o tegumento, né? Com a manifestação aqui, no caso, de feridas. Eu chamei a atenção lá desde o início, porque a ferida por leishmaniose tegumentar, ela é clássica, ela apresenta esse abaulamento aqui ao entorno, olha, tanto nessa imagem como nessa, vocês conseguem perceber com facilidade. Aqui, o que vocês estão vendo já é uma ferida de indivíduo que está em tratamento, então ela já está evoluindo, né, para uma cicatrização, para uma involução do quadro, tá bom? Bem, aqui, igual tá um zoom maior, né? Chamo a atenção de vocês que aqui na borda, olha, essa estrutura é onde nós, se a gente tiver que fazer aqui um exame, né? Um exame de diagnóstico,
iríamos recolher material ao entorno, né? Ao entorno da borda, que é aqui que possa vir a ter parasito. Esse ambiente aqui, eu tenho estudado, eu tenho secreção, eu tenho pus, aqui eu só tenho material morto, tá? Se porventura tem a presença do parasito, é nas extremidades, é justamente nessa borda, tá? A lesão, ela ocorre no local da picada infectante. Então, por exemplo, a gente até fala que na tegumentar, ela possa ser caracterizada por ferida única ou múltiplas. Mas se o indivíduo apresentar feridas múltiplas, é porque ele foi picado várias vezes e picadas infectantes, tá? Ela inicialmente, ela começa semelhante a uma situação furuncular, né? Se vocês observarem, olhem, que ela mais inicial, né? Ela vai se estendendo e aí ela só vai sendo cada vez mais pronunciada, aumentando-se a sua área de extensão, tá? É importante chamar a atenção, porque as pessoas, né, uma vez detectando, e principalmente ela também é uma outra característica importante, gente. A leishmaniose visceral, que nós vimos anteriormente, ela tanto possa ocorrer no ambiente urbano como no ambiente rural, tá? Por quê? A leishmania chagas, o agente etiológico e o próprio inseto vetor, ele é observado aqui nos centros urbanos. Agora, a leishmaniose tegumentar, ela tende, né, a ser observada em termos de transmissão, ela ocorre no ambiente rural, porque ela está mais associada ainda àquele ambiente de mata, tá? Então, possa até ser que nós possamos adquirir a leishmaniose tegumentar, mas provavelmente ela vai estar associada a uma ida a um ambiente de mata, a frequentar algum ambiente de que ali estava havendo transmissão, tá bom? E particularmente, né, a gente tem que ter cuidado, nós biólogos, porque às vezes até por questões profissionais a gente frequenta, né? E aí tem que ter cuidado. Eu mesmo tive um colega que ele tinha uma feridinha, ele apresentou uma ferida e ele teve que pedir o médico dele, insistir para poder fazer um exame para leishmaniose, porque e ele, né, como biólogo, frequentador, ali para o trabalho, mata e tudo, então ele realmente fez isso nessa questão, e ele realmente estava com a leishmaniose tegumentar, tá? Então vale a pena aí, ó, chamar a atenção, a gente ter esse cuidado, né? Porque a nossa prática profissional muitas das vezes nos coloca na possibilidade de estar nesses ambientes em que ocorre a transmissão da tegumentar. Aqui, ó, são diferentes imagens, né? Até para posicionar para vocês perceberem, também posso dar, ou seja, não tem restrição, é onde o inseto pica, e porventura era uma picada onde, né, o inseto apresentava o parasito, uma picada infectante, acaba havendo ali no local o desenvolvimento da ferida, tá bom? Aqui é a cutânea mucosa, né? Que ela possa, e eu até coloco aqui para vocês, porque a cutânea mucosa, ela inicia-se como a tegumentar, mas o indivíduo começa a reagir de uma maneira muito intensa frente à presença do parasito. Então, aí a situação vai se estendendo. Então, se vocês observarem, principalmente nessas duas imagens aqui, esses indivíduos estão já, né, não estão exclusivamente com uma situação de ferida, mas ela está se pronunciando, ela está se estendendo ao longo da estrutura corporal. E principalmente, como eu vou mostrar para vocês adiante, podendo acometer, né, áreas internas, prejudicar estruturas cartilaginosas, enfim, ser bastante agressiva, tá? Então, aqui nesses casos, eles estão na tegumentar, mas já mostrando uma tendência de evolução para um outro quadro. Aqui, colocando isso que eu chamei a atenção de vocês, que dentro, né, de toda essa característica, não só de sintomatologia, mas também recordando-se um pouco da epidemiologia da doença, essa associação a campo, a mata, né, o ambiente rural, ela é realmente importante.
O diagnóstico, logicamente que o clínico, até mesmo a própria presença das feridas, ela é muito sugestiva, né? Mas a gente precisa de ter um diagnóstico conclusivo, e isso se faz através de um exame laboratorial. Possa-se fazer esfregaço, só para vocês terem uma noção, é aquilo que eu chamei a atenção de vocês. Pega-se, faz uma pequena biópsia, né, da borda aqui da lesão, tá? E esfrega esse material, tá? Em lâmina, se cora e verifica a presença, se tem a presença do parasito. Ou também possa fazer cultura desse material e inocular em animais. Logicamente que são situações que demoram mais, isso são em casos extremos, tá? Mas existe uma possibilidade, a gente não pode deixar de falar. Agora, é muito comum, mais fácil de ser observado, inclusive o próprio ter um diagnóstico mais assertivo e mais precoce, em fases mais agudas da doença, né? Mais iniciais. Por quê? Aí observa-se uma quantidade grande de amastigotas naquelas lesões, na borda das feridas, né? Então aí facilita, porque de qualquer forma, gente, independente de qual que seja a manifestação, né? Se é visceral, se é tegumentar, o que seja, qualquer que seja a doença, né? Podemos até fugir, não precisa nem ser doença causada por protozoário. Qualquer identificação numa fase mais precoce é muito mais fácil, porque independente de qualquer coisa, também dá uma angústia muito grande para o próprio paciente o fato da dificuldade de um diagnóstico, saber o que tem, né? Porque aí se estabelece uma outra correlação de que, a partir do momento que se estabelece o que tem, de fazer um bom tratamento e melhorar o quadro, né? Isso é muito importante. Existe também, vocês com certeza já ouviram falar do teste Montenegro, que é um teste de hipersensibilidade do paciente, né? Do qual já foi muito utilizado, tá? O que ela se baseia? Literalmente, eles inoculam um antígeno, né? Na pele do indivíduo, tá? Que está sob suspeita, né? Tem essa possibilidade dele ser um hospedeiro da Leishmania brasiliensis, e aí a partir daí vai se acompanhando, né? No intervalo de até cerca de 72 horas. Se o indivíduo, né, ele literalmente for positivo, vai se estabelecer no local do inóculo uma estrutura, uma reação semelhante à ferida, né? Por que disso? Por que se baseia nesse exame de diagnóstico? Porque a partir do momento que esse indivíduo já está positivo, todo esse inóculo ele vai reagir de uma maneira relativamente rápida. Então, vai ter ali a presença dessa reação, tá? Então, se demonstra que esse indivíduo foi reativo, ou seja, que ele já possuía previamente um contato com a leishmania. Então, é por isso que aí se dá como uma reação positiva. Logicamente que hoje em dia não se utiliza tanto em função de que não é interessante, né, em termos de aplicar inóculo nenhum. Sempre a pessoa já fica um pouco receiosa, né? Bem, mas é uma possibilidade, tá? Chama a atenção de vocês aqui em termos de imagens, né? Já como falei com vocês, que ela está muito associado a esse ambiente rural. Então, os reservatórios do ambiente rural são os animais silvestres, né? Bicho preguiça, tatu, capivara, inclusive isso daqui, ó, são roedores. E essa aqui é tal de uma prancha, tá? De um livro. Eu até coloquei aqui a prancha inteira para vocês verem. Na verdade, eles falam que aqui essas manchinhas, já é demonstração nesses animais, são animais positivos, né? E que aqui eles já estavam com o início de manifestação, tá? Alteração. E, logicamente, mais uma vez, chamando a atenção da presença do inseto vetor, Lutzomia longipalpis. E aqui essa imagem bastante bonita, né? A região abdominal do inseto está aqui distendida no intestino médio,
e está aqui distendida justamente porque ele está diante de um repasto sanguíneo, tá? Lembrando a vocês, mais uma vez, que é inseto fêmea. Os machos, eles não obtêm repasto sanguíneo, alimentam-se exclusivamente, né, de néctar das plantas, sacarose, enfim, é o que eles têm ali em termos de alimentação. Já a fêmea, ela precisa do sangue para ter proteínas que venham dar viabilidade aos ovos, né, a oviposição que ela vai dar, ou seja, visando a perpetuação da espécie do inseto. Tá aqui pela imagem também, dá para vocês perceberem, porque ele é muito pequenininho, né? O porquê que ele é chamado de inseto palha. Então, ele tem uma coramba. Ele é muito bonitinho, assim. Biologicamente, todos são, né? Aqui, como eu falei com vocês, na cutânea mucosa, né? É uma situação mais evasiva, inclusive que possa causar alterações, deformações, né? E ela inicia-se a partir de uma tegumentar e esses indivíduos vão se pronunciando. A partir dessas imagens, eu acho que dá para vocês perceberem um tanto que daquela imagem anterior que eu mostrei para vocês, né? Aqui, ó, como ela realmente ela já está nesse caminho, nesse processo, né? Como tegumentar, mas possa ter essa progressão. Isso daqui é o agente etiológico é o mesmo, ou seja, isso daqui é mais uma reação própria do indivíduo frente à presença desse parasito. Como eu falei com vocês aqui, ó, até uma imagem, são imagens que eu retirei de um artigo científico, coloco aqui para vocês. Nesse caso, inclusive, é muito característico, né? Nariz de tapiro, uma projeção, né? A estrutura nasal, ela possa, às vezes, começar a ter alterações, justamente porque uma das deformidades clássicas é a área da cartilaginosa, né? A cartilagem é presente na região nasal. Então, é sempre muito pronunciado os danos que se faz na cavidade nasal. E aqui, né, chamando a atenção em relação a essa observação inicial, quando esse senhor chegou para tratamento, e aqui já estava também tendo perda do palato, tá? Então, por isso que é muito importante chamar a atenção, a identificação, o tratamento, quanto mais precoce, melhor, porque pode ser bastante evasivo, né? Causar, de fato, vários prejuízos à saúde do indivíduo, além de poder promover deformidades, tá? Existe como tratamento aqui, inclusive, uma imunoterapia, que é o uso da vacina, tá? Inclusive, como tratamento. Bem, é uma alternativa, tá? Principalmente para aqueles casos em que os pacientes possam, às vezes, ter alguma resistência frente, por exemplo, a glucanthine, né? Outros medicamentos. Então, é uma alternativa importante, tá? Embora, de alguma forma, exista a imunoterapia, tenha contraindicação para indivíduos que tenham problemas cardíacos, renais e mulheres que estejam grávidas, tá bom? Aqui, como eu falei com vocês, né, a imunoterapia ela é uma alternativa para quem é resistente ao glucanthine, porque, mais uma vez, ele também é preconizado. Da mesma forma que a gente viu para visceral, ele também é preconizado para leishmaniose tegumentar, tá? Uma vez identificado, o indivíduo possa receber o seu tratamento gratuito, tá? Acompanhado, como eu falei com vocês, sempre é muito importante ter acompanhamento médico, uma vez que o medicamento tem seus efeitos colaterais e possa prejudicar, né, outros órgãos, tá bom? Como eu já falei anteriormente, por mais que a gente fale que dá um intervalo de 10 dias e inicia-se outra, os ciclos, né? As fases em termos de administração do medicamento vai ter que ser, na verdade, prescrita pelo médico que está lhe acompanhando, tá? Não tem um tempo mínimo nem máximo aqui em termos de observação para o tratamento. É fundamental que haja, né, para esse tratamento, um acompanhamento do que está acontecendo com o indivíduo. Tá? Oi, diga, Luana. Aquelas deformidades faciais, né, que a pessoa fica,
depois que ela faz o tratamento e tem a melhora clínica, essas deformidades desaparecem? Luana, uma vez, aquilo que foi perdido não tem retorno. Né? Por exemplo, aqui, no caso específico, né? Eles possam, às vezes eles fazem cirurgias reparadoras, tá? Tentam fazer para amenizar aquilo que aconteceu. Nesse caso aqui específico desse senhor, porque ele é um artigo científico, então eles colocaram a imagem de quando ele chegou e fizeram um tratamento, aí eles conseguiram. Por quê? Porque embora ele já tivesse aqui alterações, mas ele ainda não tinha perdido necessariamente na face, não tinha tido a deformidade. Então, eles conseguiram promover a regressão. Mas aquilo que se perde, né? Aqui eles estavam justamente destacando isso, que na região do palato ele já estava tendo perda, né? Em relação à parte cartilaginosa. Então, eles não conseguem restaurar aquilo que se perdeu, mas consegue-se ali estabelecer-se um freio e que não haja uma evolução do quadro. Então, por isso que é tão importante, Luana, essa característica de quanto mais precoce a identificação, o diagnóstico e o tratamento, porque eu consigo frear. Porque uma vez depois, né, já tendo essas deformidades, o que se faz depois é paliativo. Pelo que você falou, olha, eu sei que são muitos slides, mas de qualquer forma vale aqui, ó. E essa imagem clássica, eles mesmos já apontavam, esse senhor tinha tido uma cirurgia, tentando uma cirurgia reparadora, né? Mas a gente não consegue dar a ele aquilo que seria de fato necessário, né? Estabelece mais para não ter. Inclusive, se a gente imaginar, ali se torna facilmente porta de entrada para infecções secundárias, né? Por quê? Tem um parasita ali que, se eu não tratar, ele só vai aumentar cada vez mais o dano, além de conferir aqui o ambiente, desenvolvimento de bactérias, né? Ou seja, porta de entrada para outros problemas. Então, por isso que é muito importante, viu? Tá bom, Lu, obrigada. De nada. Aqui. Mais alguma questão, gente? Alguma pergunta específica sobre a leishmaniose? É aquilo que eu falei com vocês. Eu coloco aqui que é fundamental, né? Para a gente, para a gente relembrar. Mas qualquer coisa, qualquer dúvida, possam falar e perguntar, tá bom? Alguma coisa específica dentro da leishmaniose que queiram destacar? Não? Ô, Lu, você Diga, chegou a Júlia. falar do tratamento, mas no caso, ela tem cura ou o parasito permanece dentro do organismo da pessoa? Boa, Júlia. Sim, existe cura, tá? Para o ser humano, uma vez realizando o tratamento, consegue-se dar cura. E a cura, ela se observa através de sucessivos exames parasitológicos e eles sempre negativados. O que é importante destacar é o seguinte, que essa cura, ela precisa de ser acompanhada. Mesmo a pessoa, uma vez fazendo, né, e ela não se faz no único exame negativo, significa em termos de acompanhamento. Mas mesmo assim, a partir do momento que estabelece que o indivíduo tem a cura parasitológica, é importante que ele, em intervalos de tempo, possa fazer novamente para realmente confirmar. Por que disso? Pela possibilidade de alguns indivíduos ter recidiva, ou seja, mesmo no final do tratamento, mesmo achando-se que teria, né, finalizado o processo e até mesmo ter tido a cura, na verdade tinha diminuído o índice parasitário e por isso que não estava tendo o diagnóstico sempre negativo. Então, isso que tem que ter cuidado, tá bom? O fato de ter cura não significa que eu tomei o medicamento, então eu estou 100% curado, posso ficar tranquilo.
Não. E também não existe, como eu falei anteriormente, uma preconização, ó, se você realmente tomar essa dosagem, eu te garanto que está de fato curado. Não. Cada organismo, cada necessidade é uma e, logicamente, esse acompanhamento também posterior, tá bom? De qualquer forma, então, a pessoa, ela, tipo, fica dependente sempre de, né, ficar verificando, no caso, né? Sim, é o ideal, viu, Júlia? Logicamente que vai passando mais tempo, aí fica mais tranquilo e passa-se, né, a ter uma assertividade maior. Mas ali nos primeiros 6, 12 meses, vale muito a pena ali um acompanhamento um pouco mais próximo, tá bom? Entendi. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Não? Então, eu vou falar agora de um parasito do qual eu acho que tem uma importância muito grande. Importância muito grande. Só para vocês terem uma ideia, eles fizeram uma análise e eles acreditam-se que cerca de 60% da população ela é positiva para toxoplasma. Isso não significa que necessariamente eu tenha as manifestações clínicas da doença, mas significa que eu entrei em contato com esse parasita em alguma fase da minha vida. A grande maioria é assintomático, tá? Mas por que é muito importante? É importante de que, embora exista realmente um grupo de indivíduos que sejam assintomáticos, tá? Quando apresenta uma sintomatologia e principalmente da possibilidade da transmissão congênita, aí eu acho que tem, né, toma uma outra dimensão. Então, vou aqui apresentar a vocês a toxoplasmose, né, que é o agente etiológico da Toxoplasma gondii, tá? Ele apresenta, né, a forma morfológica dele, eu vou mostrar para vocês a forma de taquizoído, de bradizoído, de oocysto. O que é muito interessante é que as 3 formas são formas infectantes, então isso abre, inclusive, essa possibilidade de transmissão muito maior, tá? Eu coloco aqui para vocês, né, em termos de imagens, aqui são as formas de taquizoído, tá? Tem um formato de meia-lua. Toxoplasmose, ela é uma zoonose, né? Ou seja, um parasito que, mais uma vez, possa ser observado em animais e que possa ser transmitido a nós humanos, tá? É uma amplamente distribuída do contexto mundial. Tem, como eu falei com vocês, uma alta prevalência, tá? Cerca de 60% de nós, se fizermos um exame de anticorpos, né, IgG e IgM para toxo, a grande maioria vai dar, né, mais da metade vai dar positivo para toxo, tá bom? Aqui é importante destacar, é um ciclo do qual também é heteroxêmico, mas nós temos como hospedeiro definitivo são os felinos, tá? E nós, homens, somos hospedeiros intermediários, bem como também outros animais. Bem, não é simplesmente o gatinho, mas eu chamo a atenção, eu sempre falo isso na aula, porque o gatinho a gente tem ele em casa, né? Agora, um leão, outros animais, outros felinos, eu não vou ter necessariamente se eu entrar em contato com ele, né? Lógico, leão não, né, gente? Logicamente, eu vou ter ali prejuízos que o tóxico vai ser o de menos, né? Eu sempre brinco isso com os meninos, por isso que a gente coloca o gato, mas por causa dessa associação doméstica, tá? Como eu falei com vocês, as formas morfológicas são TAC, BRAD e oocistos, e todas as 3 formas morfológicas são formas infectantes, tá? Nós podemos entrar em contato com eles sobre diferentes formas, como eu vou mostrar para vocês,
tá? A forma de taquizoíto é a forma presente, por exemplo, nos leites não pasteurizados, no leite materno, tá? Porque a mãe, ao amamentar a criança, eventualmente possa ali, né, ter a presença dos taquizoítos. Os bradizoítos estão presentes na carne crua ou mal passada. E os oocistos são liberados pelos gatos, tá? Ali juntamente com as fezes, e eles estão presentes no meio. Inclusive, eles conseguem manter-se existentes por muito tempo no meio, tá? O qual, inclusive, a gente ali com mão suja, né? Ou mesmo com inalação, possa, ali no caso, eventualmente ter a inalação dessas formas de oocistos, tá bom? A forma de TAC é uma forma aguda da infecção. Então, sempre, uma vez positivo, na fase aguda é a fase que eu vou ter, a fase de taquizoíto. E é justamente isso que faz o cuidado que nós, mulheres, temos que ter redobrado de não adquirir, tá? O toxoplasma durante o período gestacional. Tá? Por quê? Porque se eu adquirir durante o período gestacional, eu terei a forma de taquizoíto, que é a forma clássica da fase aguda, e ele consegue ultrapassar a placenta. Então, ele consegue atingir e infectar o feto, produzindo, né, os prejuízos severos que ele possa causar, que eu vou mostrar a vocês. Como eu falei na imagem anterior, ele tem o formato de meia-lua, ou de até mesmo, quem sabe, a forma de banana, tá? E ele é uma forma de multiplicação intensa e rápida. Aqui em outras imagens, para vocês observarem aqui o taquizoíto, né? E aqui dentro das células hospedeiras. Então, ele também, uma vez, ele possa ser observado dentro das células. Mas quando eles penetram nas células e ali possam, a partir desse momento, literalmente agora colonizar essas células e ficam ali, transformam-se no que a gente denomina de bradizoítos, né? Que é uma forma encistada nas nossas células. Inclusive aqui uma imagem de tecido muscular. Se a gente imaginar nos animais, eles possam apresentar, né, os bradizoítos ali presentes nas células musculares. E se a gente fizer a ingesta de carne crua ou mal passada, podemos nos contaminar, porque, como eu falei com vocês, todas as formas morfológicas são infectantes. Aqui, no caso, como eu falei dos oocistos, eles são eliminados juntamente com o material fecal dos gatos. Mas eu chamo a atenção de vocês de que eles não ficam a vida inteira eliminando os oocistos. Eles tendem a eliminar os oocistos quando eles adquirem infecção pela primeira vez, tá? Bem, e o grande detalhe é que eles defecam, e normalmente eles defecam em um ambiente de areia, né? E ali eles conseguem manter, esses oocistos conseguem manter-se viáveis por mais de ano. Então, esse que é o grande detalhe. Às vezes você não vê, nem fica nem mais o pellet fecal, né? Mas possa ter ali presença de oocistos. Então, você mexendo ali na terra, plantando, enfim, tem que ter um cuidado muito grande, porque para não levar essa mão à boca, por hábitos de higiene mesmo, né? Eles sempre permeiam e sempre nos ajudam a evitar a transmissão de doenças. E aqui, no caso, a ingesta de oocistos. Aqui, para vocês verificarem, né? A estrutura dos oocistos, inclusive aqui, ó, porque os oocistos, eles apresentam dois esporocistos, tá? Que são justamente essas duas estruturas que vocês estão vendo aqui. E nessa imagem daqui, ó, também, ó, são os esporocistos. E aqui dentro vão ter os esporozoítos, tá? Que é a forma infectante. No ciclo biológico, temos aqui a presença dos feridos, né? Que vão manter aqui o ciclo na natureza. Inclusive, a partir deles, né, sempre mantém-se, porque existem outros animais que também possam acabam apresentando o toxoplasma. Então, o gatinho vai, eliminou, esses animais acabam tendo a ingesta dos oocistos, tem a presença do parasito, e um outro gatinho vem, pega esses pequenos animais
e alimentam-se deles, aí acaba adquirindo e o ciclo mantém-se ali entre os animais. E nós, humanos, podemos entrar nesse cenário uma vez que nós podemos entrar em contato com esses oocistos e nos infectar. Nós também podemos fazer a ingesta de carne crua ou mal passada, de, por exemplo, carne de porco, né? De ovelhas. Também chamando a atenção, frango, tá? Aí você pensa, mas a gente não tem muito hábito de fazer ingesta de carne de frango crua, nem mal passada. Mas não vamos esquecer do coraçãozinho de galinha, não, né? Que, de uma maneira geral, a gente também, se ele ficar esturricado ali no churrasco, normalmente a gente também não gosta. Então, são cuidados, né? E possibilidades, tá bom? Como eu falei com vocês, a transmissão de mãe para filho é a partir do momento que a mãe, porventura, estiver na fase aguda durante o período gestacional, tá bom? Tem lógica de transfusão sanguínea. Mas isso, principalmente, é o que mantém. E aí, como eu falei com vocês, a grande maioria de nós venhamos, às vezes, entrar em contato com parasita e não apresentar sintomas nenhum, porque vem a ser assintomático. Mas existe a possibilidade de sintomatologia ocular e prejuízos ao desenvolvimento do feto, tá? Isso aqui é a mesma questão do ciclo, mas eu gosto dele porque ele chama a atenção, né, de uma maneira mais clássica aqui, a presença, chama mais atenção da possibilidade de transmissão congênita, né? E aqui, sempre chamando a atenção de vocês, principalmente das meninas, em relação quando estiverem grávidas, tá? Um cuidado redobrado a essa fase. Não significa que eu já, por exemplo, eu já tive toxoplasma numa fase tardia. Eles até antes achavam que o indivíduo poderia ter imunidade, mas já chegaram à conclusão que não, é importante trabalhar, particularmente com a mulher grávida, com alguns cuidados, né? Para evitar mesmo que, eventualmente, nessa fase, onde ela está grávida, para evitar a transmissão ao feto, tá bom? Aqui, só para vocês terem uma noção, em termos de estimativa, um bebê infectado para cada 770 nascidos vivos, tá? E existe um programa de triagem neonatal, que é para poder colocar, juntamente com o teste do pezinho, fazer o exame de toxoplasma para os bebês. Isso porque, como possa, às vezes, ocorrer a transmissão de mãe para filho, e uma das manifestações é a alteração, inclusive, de perda de visão, né, que é a toxo ocular. Então, por isso que é importante ter a identificação mais precoce possível. E aqui, quando, logicamente, houver a transmissão durante a fase gestacional, isso vai ser muito dependente, né? Se for no primeiro, segundo e terceiro trimestres, chamando a atenção que quanto mais precoce a mãe adquirir e transmitir ao feto, maiores os danos, né? Porque está tudo em desenvolvimento, inclusive podendo ter prejuízos ao sistema nervoso, tá bom? E há uma característica clássica, a hidrocefalia, justamente por esse comprometimento, né, do sistema nervoso. Como eu falei com vocês, outro comprometimento é a visão, tá? É a toxo ocular, que ocorre não só nos bebês, mas pode ocorrer em qualquer um de nós, que eventualmente entrar em contato com o toxoplasma, tá bom? Aqui só para vocês verem o dano que não causa a retina, tá? Logicamente que o local afetado, ele é perda de visão, tá bom? E só para vocês terem uma noção, vira e mexe, ao falar isso em sala de aula, sempre tem o registro, né, de aluno falando que é conhecido, ou às vezes até mesmo dizendo que já teve perda de visão por toxo, tá certo? Olhem só os danos que não se faz, né, a retina, o prejuízo que não causa nesse indivíduo. Característica em termos de manifestações, a presença dos linfonodos, tá? Que são congestos, né? Nada específico, afinal de contas,
linfonodos, edema de linfonodo, ele possa ocorrer eventualmente por uma série de outros processos inflamatórios, né? Mas aqui no caso é uma característica que também possa estar associada à toxoplasmose, tá bom? Exame laboratorial, ele é fácil de ser realizado, inclusive quem já passou por fase gestacional, com certeza fez, porque faz parte, tá? Ali do pré-natal. Gente, eu sei que a gente chegou agora ao nosso horário. Eu só vou realmente finalizar a toxoplasma aqui, tá? Não demora muito, não. Só para a gente também deixar 1 ou 2 slides, tá certo? Só chamar a atenção de vocês e qualquer um de nós, se porventura tiver alguma, né, necessidade de se fazer, é só fazer um exame de sangue solicitando IgM e IgG para toxo, né? A imunoglobulina da classe M, se ela der positiva, ela é indicativa de que o indivíduo está na fase aguda da doença. Se ela der negativa e IgG positivo, significa que eu já entrei em contato com o parasito, eu não sei como te falar há quanto tempo, mas que já faz mais tempo, porque está numa fase crônica, tá? Então, é justamente isso, ó. A mulher, quando está grávida, ela não deve ter a IgM positiva. Ah, Luciene, eu pretendo engravidar e sou IgM negativa e IgG positiva. Tem algum problema? Não. O fato da gente ter tido contato não gera problema a engravidar, né? Nenhum problema em termos de transmissão ao feto. Só que você tem que ter cuidado para não adquiri-la durante o período gestacional, tá bom? A prevenção é justamente o cuidados em relação, né? É um grande pecado aquelas piscininhas de areia, porque por mais que a gente queira e tenha vontade, obviamente é difícil você ter o controle, né? Ficam, às vezes, material fecal escondido, e ali, logicamente, e criança não tem disso, leva a mão à boca, enfim. Então, são cuidados necessários, né? Não comer carne crua mal passada, não ingerir leite não pasteurizado, né? Cuidar dos gatinhos, né? Incinerar fezes, na verdade, não ficar dando a eles carne crua, tá? Proteger as caixas de areia, eu particularmente acho que nem deveria ter, né? Exames pré-natal para gestantes e tratamento das gestantes grávidas, tá? Mas vou ser muito sincera com você, já acompanhei algumas grávidas positivas. Não existe um protocolo padrão, não, tá? É a equipe que acompanha e verifica ali o que é a melhor forma de se fazer, tá bom? Tratamento, pirimetamina, isoflagiazina. Na verdade, isso daqui é um medicamento do qual também ele tem que ser acompanhado, porque ele também é forte, tá? E, logicamente, como eu falei, da mesma forma, tem que ter um acompanhamento e até mesmo a própria evolução do quadro, que vai dizer o momento de se parar em termos desse tratamento, certo? Aqui, nas gestantes, existe uma possibilidade, como a espiramicina, e manter-se ali o cuidado, tá? Mas como eu falei com vocês, não existe um protocolo padrão, uma obrigatoriedade, não. Os médicos estão ali acompanhando, assistindo, que fazem a avaliação, tá? E diga-se de passagem, muitas das vezes, às vezes eles até preferem não fazer o tratamento, pelo que eu já acompanhei, porque como o medicamento ele também é forte, ele também possa causar efeitos colaterais e adversos também ao desenvolvimento do feto, né? Então, por isso que a gente chama atenção. Só destacando a vocês que esses prejuízos, por exemplo, ao desenvolvimento do sistema nervoso sistema nervoso durante, né, o período gestacional ali, e prejuízos ao feto, possa levar a retardo mental. Então, é algo muito severo, né? Um dano muito, muito forte. Por isso que eu chamo muita atenção, particularmente das meninas, em relação aos cuidados redobrados ali na fase gestacional. Tá bom? Se alguém tem alguma pergunta...
Eu vou fazer o seguinte, semana que vem eu vou colocar umas perguntinhas, tá bom? Porque aí é bom que dá a oportunidade de vocês perguntarem alguma coisa também e eu complementar aqui em relação a essa a característica, até mesmo de tóxico, para a gente poder explorar um pouquinho mais, tá bom? Então, agradeço a vocês pela companhia, uma boa noite, até, chamando a atenção das atividades, tá? De parcial que já estão postas lá na unidade 1, seção 1, não deixa de olhar na última hora não, tá bom? Beijão para vocês. Boa noite, Lu. Tchau. Tchau, Lu. Boa noite. Tchau, Bruna. Tchau, Ana. Tchau, Felipe. Tchau, Lu. Boa noite. Tchau, Júlia. Pedro, você apareceu agora, Pedro? Hoje você ficou caladinha? Caladinho? Tava sentindo sua falta, só vi seu nome. Mariana França, Sara, Grazi, Letícia, Júlia, Felipe, Luana, Bruna. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus, gente. Beijão. Tchau. Fiquem com Deus, gente.